Olá, já cá estamos de novo para mais uma conversa de Feng Shui integrativo, desta vez e mais uma vez com Luís Martins Simões. Olá Luís, como estás? Olá Alexandre. Obrigado por estares aqui e começo já por apresentar o tema de hoje, que é sobre relacionamentos, um tema assim quente para muita gente, e falamos sobre relacionamentos à luz da vibração genuína. Foi o título que eu encontrei juntamente contigo, assim mais indicado para aquilo que vamos falar, porque tu tens uma forma muito própria de falar sobre os temas da vida. Aliás, para quem não sabe, tu és o fundador e dono da escola da espiritualidade na matéria, portanto, tu pegas em temas do nosso dia-a-dia e ensinas-nos a lidar com esses temas através da energia, mas aplicando na matéria, portanto, tu fazes a ponte entre a matéria e a energia. E agora queria ouvir da tua parte, mais uma vez, bem-vindo, e vamos falar sobre relacionamentos. Ora bem, obrigado por esta oportunidade, Alexandre. Boa noite. O ser humano, quando encarna neste planeta, ele vem para se relacionar. Nós todos somos gregários, nós precisamos nos agregar, precisamos estar juntos, precisamos de nos ligar, e por isso relacionar-nos é necessário. Quem não se relaciona e vive isolado, morre. Não consegue subsistir. E, portanto, nós viemos para nos relacionarmos. Só que esses relacionamentos, muitas vezes, só nos não trazem, deixam de ser relações para passar a ser relações. Relações. Eu estava mesmo à espera que dissesse uma coisa dessas. E então há muita gente que tem algumas dificuldades com relacionamentos, porque embora seja uma vocação que todos temos, que é relacionar-nos, isto não traz livro de instruções, é experimentando, é aprendendo na relação com os outros que nós descobrimos aquilo que funciona e aquilo que não funciona. E, portanto, eu trabalho com alguns princípios relativamente a relacionamentos, princípios que eu descobri ao longo da minha vida, e se quiseres posso-te ir dando alguns sobre a minha maneira de ver os relacionamentos com a experiência que eu tenho de trabalhar com isto, de dar consultas a pessoas e de conhecer pessoas que me procuram por causa também de questões de relacionamentos. Sim, eu ia começar por aí. Quando uma pessoa te aborda e pede ajuda, porque a questão principal são os relacionamentos, qual é mais ou menos as perguntas que tu... Porque eu sei que tu tens sempre 2 ou 3 perguntas-chaves em relação a cada assunto. E quais são, então, as perguntas que tu fazes a quem te está a pedir ajuda sobre as questões dos relacionamentos? A primeira pergunta que eu faço quando trabalho com alguém sobre relacionamentos é sempre a primeira, e é uma pergunta que baralha um bocado as pessoas logo ao início, que é: o que é que para si lhe parece prioritário na sua vida? Ter um caminho de vida claro ou ter um relacionamento amoroso que funciona? Qual é que é prioritário? Claro, porque há pessoas que se esquecem do seu caminho de vida para investir num relacionamento e acabam por meter os ovos todos naquele cesto, e a coisa acaba por, praticamente, a meu ver, acho que corre sempre mal, quando a pessoa esquece o seu caminho de vida. E há outras pessoas que estão tão focadas no seu caminho de vida que às vezes até nem sequer têm espaço para relacionamento, ou não com aquela pessoa com quem estão, não é? Porque também pode acontecer isso. Exato. E por isso, quando eu faço esta pergunta, surpreendentemente, a maior parte das pessoas que me vêm ver por causa de relacionamentos está em mal de coração e, portanto, está dorida por não conseguir ter o relacionamento que quer. E, portanto, a pergunta que eu faço, qual é que é prioritário? A maior parte das pessoas responde: é ter um relacionamento. E dizem mesmo, neste momento da minha vida, é ter um relacionamento. Ora, o relacionamento é normalmente o primeiro passo para eu me desviar da minha vida e do meu caminho. Um relacionamento não pode ser um objetivo em si. Eu não posso ter como objetivo ter um relacionamento. Um relacionamento tem de ser consequência de alguma coisa. Tem de ser consequência da minha vida. Tem de ser, por isso, consequência do meu sentido de direção e do meu caminho de vida. Se eu vou ter um relacionamento com alguém e esse relacionamento implica desviar-me do meu caminho, perder o meu sentido de direção, a minha ligação ao céu, aquele relacionamento ou não dura muito, ou se durar, vai ser um relacionamento de dor e de cobrança. Que é, aliás, infelizmente,
o que se passa com a maior parte dos relacionamentos. E, portanto, há logo um primeiro princípio que é, em vez de querer mudar a minha vida para ter aquele relacionamento, o relacionamento que eu encontro e que se torna consequência da minha vida deve encaixar-se no meu caminho de vida e não o contrário. E a maior parte das pessoas anda desviada por causa de relacionamentos. A maior parte das pessoas faz o contrário, não é? Acaba por hipotecar o seu caminho de vida para poder encaixar no relacionamento. Exatamente. Exatamente. Agora, diz. Eu ia perguntar, e então, vendo isto desta forma, qual a função de um relacionamento na nossa vida? Porquê que existe um relacionamento e qual a função que tem o relacionamento na vida de cada um de nós? O problema é precisamente nessa pergunta. Porque as pessoas dão uma função ao relacionamento. E o relacionamento, qual é a função que lhe dão? Sei lá. Eu gostava de deixar de estar sozinho. E, portanto, o relacionamento é para eu me sentir apoiado, junto, menos só. Ou o relacionamento, a função do relacionamento é conseguir-me alcançar, fazer alcançar uma coisa que eu não consigo alcançar sozinho. Então, o que se passa é que, quando partes para um relacionamento em que tens objetivos para esse relacionamento, e esse relacionamento tem uma função que tu queres preencher na tua vida, o que se passa rapidamente é que o outro não se apercebe, mas impende sobre ele já a responsabilidade de corresponder a esse objetivo, a essa expectativa que eu tenho relativamente ao outro. E por isso, se o outro... Ou seja, eu vou, aspas, usar o outro para me completar. E é engraçado porque a literatura mais romântica dos nossos dias e os filmes de Hollywood e as maravilhosas novelas que nós vemos na televisão são todas sobre tu completas-me, sem ti não sou nada. E toda a nossa cultura popular diz que a cada panela a sua tampa, não é? Portanto, não existe uma panela sem tampa, nem existe uma tampa sem panela, não é? Portanto, estamos sempre condicionados por todas estas crenças, vá lá, por assim dizer. Não sei se essa metáfora é mais adequada neste momento por causa da tampa e da panela, porque ainda por cima a panela e a tampa não são propriamente dois seres iguais, um é muito diferente do outro. Agora, o interessante é, se eu vou à procura de alguém para que esse alguém me complete, impende sobre esse alguém uma responsabilidade de conseguir preencher o objetivo que eu me fixei. E os objetivos são muitos. Um é porque eu preciso me completar, porque eu sozinho não consigo viver. Outro é porque eu não quero viver solteirão. Outro é porque quero sair de casa dos meus pais. Outra é porque quero a independência financeira dos meus pais e quero arranjar alguém com quem eu consiga ter uma vida mais independente dos meus pais. Há uma série de razões para as pessoas procurarem relacionamentos que não têm tanto a ver com amor, têm mais a ver com utilidade. Quer dizer o quê? Que sem nos apercebermos, logo à partida no relacionamento, o outro tornou-se objeto e não sujeito. E então, há aquela coisa maravilhosa em que deves prometer que será para sempre, e quando, afinal de contas, estamos no princípio já de uma cobrança que vai existir, porque no dia em que o outro não corresponde à expectativa que eu tinha, eu vou cobrar. E vou cobrar e vou dizer não foram esses os teus votos, não foi esse o teu compromisso, não foi essa a tua promessa, e afinal de contas o amor não existe e o que existe é uma prisão, porque eu quero ver sucedido, ou seja, quero ver sucesso, quero conseguir cumprir com a minha missão de preencher aquele objetivo que eu tinha quando liguei com aquela pessoa. Essa era uma questão que eu tinha aqui, que é essa promessa de que é para sempre, deixamos logo de estar no presente, deixamos logo de viver, porque estamos a projetar logo para o futuro. Pois, não faz muito sentido. E mesmo assim, se fosse um casamento por amor, que não são... E há relacionamentos que não funcionam e fica sempre aquela esperança, não, mas isto vai melhorar, não, mas isto depois no futuro, e não, e depois quando formos velhotes, e depois quando não sei o quê. Portanto, as pessoas não estão no presente, estão sempre a projetar para quando aquilo melhorar, para quando aquilo for diferente, para quando...
e não vivem, não é? Não, de facto não vivem. A maior parte dos relacionamentos se começam, como eu acabei de dizer, nem todos são assim. Epá, mas pela minha experiência 95% são assim, e estou a ser generoso com os 5%. A maior parte desses relacionamentos sabem a cárcel, sabem a prisão, porque afinal de contas eu não consigo ser tudo o que sou. Eu preciso de ser correspondendo ao outro. Repara uma coisa. Um ser humano tem alma. É essa alma que lhe dá o movimento autónomo e que lhe permite respirar. E ele junta-se com outro ser humano, que também tem uma alma, que também lhe dá esse movimento autónomo, essa possibilidade de escolha e que lhe permite respirar. E esses dois seres decidem juntar-se. Quando eles se juntam, eles criam um casal. Eles criam um casal. Ora, o casal não tem alma. O casal não existe. O casal, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista da humanidade, não existe. Só que a nossa sociedade criou o casal como sendo a unidade que tem de permanecer. Mas se este casal existir em detrimento da liberdade pessoal deste, ou da liberdade pessoal deste, de um ou do outro, estamos a violentar a liberdade pessoal de cada um deles em prol de uma coisa que não existe, que não tem alma e que é apenas uma crença criada pela sociedade, que apenas vai magoar, que apenas vai aprisionar e que não vai permitir a nenhum dos dois crescer. Ora, a vocação de todos nós neste planeta é revelarmos-nos e crescermos. Se eu estou num relacionamento para absolutamente querer preservar a união, preservar a não, independentemente, e às vezes até em detrimento, da liberdade ou do crescimento de um dos dois, eu não estou a servir nenhum dos dois, não estou a servir a humanidade, não estou a servir o planeta. Eu não estou a ser verdadeiro. Em prol daquilo que me ensinaram, e que a sociedade ensina, e que as mais variadas vertentes da sociedade ensinam, que é preciso é guardar o casal, que o casal é que é importante. Eu ouvi, inclusivamente, no outro dia, num casamento, um padre dizer, torci-me todo, para o noivo e para a noiva, que virou-se para o noivo e disse, para a noiva primeiro, e disse-lhe, tu não és nada sem ele. E depois virou-se para ele e disse, e tu também não és nada sem ela. É uma declaração, no meu entender, de dependência. Total dependência e de incompetência total relativamente ao que é um humano e ao que é espiritualidade na matéria. Claro. No entanto, começaste com esta... Como é que uma união serve para prender e rebentar com a liberdade pessoal de alguém? Claro. No entanto, começaste esta conversa explicando que o ser humano é um ser gregário e que não veio cá para viver sozinho. E então, como é que nós temos um relacionamento que seja equilibrado e que seja adequado ao crescimento e ao desenvolvimento de cada pessoa? Deixa-me dizer ainda outra coisa. Eu já te respondo. Porque isto tem mais pano para mangas. Sim, eu ainda vou perguntar muita coisa. Vamos estar aqui há algum tempo. A maior parte de nós casa por 3 razões. Ou porque sente uma profunda admiração pelo outro. Uhum. Ou porque sente uma enorme paixão pelo outro. E essa paixão é quase sempre carnal. Porque a diferença aqui entre admiração e paixão é que a admiração tem a ver com a pessoa em si, a paixão tem a ver com sexo, com sexualidade, com sensualidade. E, portanto, admiração... Forte. Como? Há uma chama forte. Aquilo que chama de paixão. Exato. Ou tens admiração, que é uma forma de fogo. Sim. Ou tens a paixão, que é o fogo carnal. É mais carnal, sim. Sim, são as 2 razões. E a terceira que é o casamento ou a relação utilitária, que é que o outro me traga alguma coisa de que eu preciso para me completar. Através dele eu tenho uma vida mais estável, ou as famílias dão-se bem, ou sou socialmente mais bem aceite. Portanto, há uma função social. 30 por uma linha. Sim. É 30 por uma linha, tens uma quantidade deles. Agora,
Quando se casa por admiração e por paixão, há uma coisa que é preciso constatar, é que a partir de dada altura, tanto a admiração tem tendência para se esgotar, como a paixão tem tendência para se esgotar. E quando a paixão ou a admiração se esgotam, a relação começa a tropeçar em detalhes, em pormenores que antes não tínhamos notado. E o que é que começa a perceber-se? Começamos a perguntar se existe amor no relacionamento. Existiu admiração? Existiu paixão? Será que existiu amor? Em 95% dos casais que casam por... Estou a exagerar com os 95% provavelmente. Que casam por paixão ou admiração, eles não conseguem perceber se há amor no relacionamento sem a admiração ou a paixão se esgotarem antes. Uhum. E é quando a paixão ou a admiração se esgotam que eles precisam descobrir se há amor. Agora, não é preciso que seja assim para todos, mas na maior parte das pessoas é, porque elas cegam com a admiração e cegam com a paixão e não se apercebem que afinal não há amor. E eu já vou explicar o que é quer dizer amor. Quando é casamento para preencher um objetivo, quando esse objetivo não é preenchido, que nunca é, porque o universo faz muito bem as coisas e os espíritos sabem muito bem que eles não vêm cá para criar dependência e, portanto, o espírito de cada um dos membros da relação, do casal, começam precisamente a desafiar o jovem que lá está a viver a sua liberdade total e, portanto, aquele objetivo nunca é cumprido e aí o que acontece? A relação começa também a tropeçar nos pormenores e nos detalhes do dia-a-dia que antes não se notavam, porque antes estávamos vidrados no objetivo, no ponto de chegada. Ok. E deixa-me pôr só aqui um à parte. Nós sabemos que a vida é feita de contração e de expansão. De contração e expansão. E, portanto, as pessoas vão muitas vezes para uma relação com aquela ilusão que vão manter a paixão, vão manter aquela admiração também. E a questão é essa mesmo, é que para manter essa admiração, a paixão, ela vai ter que aumentar, mas vai ter que encolher também alguns momentos, e vai ter que aumentar e vai ter que encolher outros momentos. E é aí, porque há pessoas que vão dizer, não, mas a nossa chama nunca apagou. Mas a chama nunca é igual. A chama às vezes expande e a chama outras vezes encolhe. E é nesses momentos em que ela encolhe que é preciso lá estar o amor, porque senão aquilo não vai aguentar. Vês isto dessa forma também? Sim, do ponto de vista plano, em duas dimensões, tudo é sinusoidal e, portanto, tudo é em zigue-zague. Do ponto de vista do volume, tudo é espirálico. Mas aqui vamos ficar pelo plano e, portanto, das duas dimensões, tudo é assim, de facto. E, portanto, tens contração e expansão permanentemente, mesmo na paixão e na admiração. Agora, cuidado, não é para deixar de viver essa paixão e essa admiração. Elas são boas e é bom vivê-las. O que é preciso é vivê-las com outro tipo de atitude do que as pessoas fazem, que é vivê-las com capacidade de autoconsciência e de autoobservação, para eu me aperceber se dentro dessa paixão e dessa admiração, que são boas de aproveitar, se há de facto amor. E eu já lá vou explicar o que é esta coisa do amor. Se há de facto amor. E aí, muitas vezes as pessoas não param para observar e para constatar e para tomar consciência disso, e só se apercebem disso, de facto, quando há uma contração forte. Já houve várias contrações e a pessoa já começou com a cara atrás da orelha. Espera, isto não é assim tão bonito, não é um mar de rosas como estava previsto. E a partir de um certo nível de contração e de intensidade de contração, a coisa tropeça. A coisa tropeça e aí muitas vezes as pessoas se apercebem nessa altura que afinal de contas não havia amor. Então, voltando à pergunta que tu me fizeste. O que é essencial que haja para que um relacionamento funcione? 3 coisas. A primeira coisa é que eu preciso de viver um caminho comum com a outra pessoa. Eu posso ter um trabalho X e a outra pessoa ter um trabalho Y. Não tem problema nenhum, não precisamos ter o mesmo trabalho. Mas quando estamos juntos, precisamos de seguir a mesma direção. Tem que estar os dois a olhar na mesma direção. Precisamos ter caminhos comuns. Se eu trabalho, sei lá, nos barcos e ela trabalha nas obras. Nas obras ou na costura. Ok, ou da costura, não interessa nada. E quando nos vemos, a ela apetece-lhe fazer certo tipo de programas, a mim outros,
A relação, ou nos odiamos e a relação só se mantém assim, porque nunca nos vemos, mas tem os dias contados, e provavelmente eu arranjo outra pessoa e ela também. Ou nós precisamos mesmo, quando estamos juntos, ter interesses comuns, de ter conversas comuns, com temas comuns. E acontece imensas vezes que as pessoas, quando estão juntas, ela vai para um seminário de não sei o quê e ele vai ver o jogo da bola. Ele vai fazer não sei o quê com os amigos e ela vai... E então, basicamente, eles não têm caminho comum. E porquê que eles não têm caminho comum? Porque eles se casaram para ter ou paixão, ou admiração, ou objetivo cumprido e nunca pararam para pensar que uma relação precisa ser consequência do caminho e não o contrário. Se eles tivessem observado e tomado consciência de que o que é preciso é ter um caminho comum, então eles provavelmente já teriam, antes de entrar no processo de relacionamento, auto-observado e tomado consciência do que aquilo era ou não. Em segundo lugar, eu preciso de amor. O amor não tem nada a ver com paixão. A linguagem comum é desastrada. A malta a falar de amor é desastrada, porque o amor é utilizado como um superlativo de gostar. Ou seja, quando eu gosto intensamente de alguém, eu digo, eu amo aquela pessoa, eu amo aquela pessoa. Ora, amor não tem nada a ver com emoção, porque gostar é uma emoção. E gostar intensamente é aquilo que chamamos uma paixão. Eu estou entusiasmado, gosto intensamente. Amar não tem nada a ver com isso. Amar não tem absolutamente nada a ver com paixão, nem com gostar intensamente. Só que as pessoas adoram. E, mais uma vez, a literatura e os filmes e as novelas, não sei quantos, intensificam esse desastrado conceito de achar que o amor é o superlativo do gostar. E não é. Amar não tem nada a ver com gostar, amar é um verbo. Amar tem a ver com aceitação, por exemplo? Eu vou contar uma história que conto em todos os meus cursos. Tem a ver com aceitação, exatamente, Alexandre. Exatamente, com aceitação. Aceitação de mim e aceitação do outro. É uma coisa que eu pus no meu último livro, que chama Tu e Eu. Aliás, eu tinha aqui para falar nisso. Este livro é o livro que o Luís... É o último livro editado pelo Luís, até então. Portanto, é o livro que foi editado este ano, que se chama Tu e Eu. É exatamente o tema, são os relacionamentos. Está disponível no site do Luís, que eu vou pôr aqui a mensagem também, luismartinsimões.com. Portanto, acaba por seguir já a mensagem para quem quiser encontrar. Os livros do Luís não estão disponíveis nas livrarias, são livros de autor e que são distribuídos através do site do Luís, certo, Luís? Yes. Pois há 2 ou 3 contactos que tu tens pelo país fora, 2 ou 3 livrarias que te encomendam diretamente, sendo que tu também tens os livros, portanto, através do teu site é possível comprar os livros em qualquer parte do mundo, porque eles estão a ser editados pela Amazon, certo? Exatamente, exatamente. Em inglês e em português. Portanto, estão em versão inglesa e em versão portuguesa. Sim. O Tu e Eu ainda não foi traduzido para inglês, vai ser traduzido brevemente. Mas é o mais recente, portanto está só em língua portuguesa. É o único que ainda não foi, porque ele foi escrito há pouco tempo. Eu ia contar uma história. E esta história é uma história muito antiga, que eu ouvi há muitos anos. Ela não se passou comigo, mas a história é lindíssima. É um homem que está numa palestra, a dar uma palestra sobre relacionamentos, e há um senhor que está na assistência e que diz, olha, ajude-me aqui, a minha mulher e eu estamos casados há 20 anos, temos 3 filhos, já não sentimos nada um pelo outro. Aconselho-me, o que é que nós fazemos? E ele vira-se, o palestrante vira-se e diz-lhe, ame-a. O homem não gostou nada de ouvir a resposta e vira-se para ele e diz, acho que o senhor não ouviu bem, eu vou repetir. A minha mulher e eu estamos casados há 20 anos, temos 3 filhos, já não sentimos nada um pelo outro. E o senhor diz-me, ame-a, e o outro diz-lhe, ame-a. O homem enfureceu-se e voltou, zangou-se, e o outro terminou dizendo, ame-a. O homem estava doido já, coitado, já espumava pela boca. E aí o palestrante explicou-lhe que é exatamente a minha percepção. O amor é um verbo. O amor é uma ação, não é um sentimento, não é uma emoção. O amor é um verbo. Amar quer dizer entender, compreender, aceitar, tratar bem. Então, se você já não sente nada para a sua mulher, trate-a bem, trate-a com respeito, procure entendê-la, procure percebê-la, procure descobrir o que é melhor para ela.
Se ao fazer isso, a paixão voltar, você junto com ela ficará. Se ao fazer isso a paixão não voltar, vocês vão se separar no amor. E a única coisa que é essencial aqui, para si, para ela e para os seus filhos, é você aprender a amar e fazer a distinção entre amar e sentir. Então, amar é um verbo. É muito curioso porque, por isso é que eu digo, é difícil quando eu estou numa paixão acesa, numa admiração acesa, das pessoas tomarem consciência e auto-observarem-se e perceberem que, afinal de contas, elas não estão no verbo amar, elas estão no verbo sentir. Então, já te dei duas. A primeira é caminho comum. Exato. A segunda é saber amar. E amar é o quê? Amar é aceitar o outro em tudo o que ele é e tratá-lo bem, e é aceitar-me a mim em tudo o que eu sou e tratar-me bem. O terceiro requisito, se quiseres, para se ter um relacionamento que seja um relacionamento saudável, é ter a certeza de que eu não vou à procura de alguém que me complete. E esta parte é difícil para quem não trabalha com autoobservação, autoconsciência e espiritualidade. É muito difícil. Porque nós temos dois lados, temos um lado de luz e um lado de sombra. Todos lidamos bem com o lado de luz, não lidamos tão bem com o lado de sombra. E quando vamos projetar-nos sobre o outro, projetamos a nossa sombra no outro para ver se ele nos dá luz nessa sombra. E o que é que se passa? Criamos uma relação de dependência. Porque se o outro desaparecer, eu deixo de ter luz na minha sombra. O que é que eu fiz? Deleguei no outro a responsabilidade de pôr luz na minha sombra. Quer dizer o quê? Que eu nunca soube trazer a minha sombra para a luz e viver a minha autoestima total e aceitar tudo o que sou e viver tudo o que sou. Então, como eu não consigo e não tenho a coragem de viver tudo o que sou, porque viver tudo o que sou e sobretudo a sombra me fragiliza e me vulnerabiliza, em vez de viver essa vulnerabilidade e essa fragilidade, o que eu vou é à procura do outro para que ele me complete, para eu não ter de fazer esse trabalho e o outro faz. Mas ao fazer isso, eu fico imediatamente... É como se um anzol me tivesse prendido e o que se passa é que se o outro se vai embora é como se arrancassem uma parte de mim. Então, seja como for, eu não vou nunca poder deixar que o outro se vai embora. Então a minha posição nesse relacionamento deixou de ser uma posição de dar amor, passou a ser uma posição de sorver. E sorver não pode ser amor. Pois. E mais uma vez... atenção, é sorver carinho, é sorver o que tu quiseres, mas eu não sou um servidor, eu sou um vampiro. Sim. Eu não estou a dar luz naquele relacionamento, eu estou apenas a ir buscar a luz do outro. A ir buscar, sim. E mais uma vez temos a nossa cultura, a literatura, a música, a usar todas estas palavras e exemplos que tu acabaste de dizer, em que tu és a minha luz, eu sem ti não sou nada, e portanto muitas frases que tu usaste agora nestes últimos minutos que fazem parte dos grandes hits e dos grandes sucessos, quer da música, quer da literatura, porque é sempre, a nossa cultura é muito baseada nisso, na dependência, nos relacionamentos em que agarra as pessoas e as pessoas ficam dependentes uma da outra. Este teu livro do Tu e Eu li-o e precisei de muito tempo para o ler. É um livro que eu considerei muito simples, curto, direto, que não tem palha, vai conciso diretamente aos assuntos, mas que eu precisei de ler um capítulo e cada vez que eu acabava de ler um capítulo eu precisava de esperar e dizia, não, só vou ler o próximo na manhã. Porque isto demora tempo a marinar, demora tempo a entender o que está ali escrito. A pessoa precisa ter tempo para deixar aquela informação consolidar, porque é intenso, foi isso que eu senti. Aliás, eu já partilhei com algumas pessoas com quem falei sobre o tema, e dizer, eu conheço os teus livros que tu tens vindo a escrever ao longo dos anos, e este foi talvez o livro que mais me impactou, foi o livro que me deixou mais marca, apesar de eu depois, o outro livro que eu utilizo muito e recomendo é O Teu Corpo Não Mente, mas aí é um livro de consulta que eu utilizo muitas vezes, mas este sobre os relacionamentos, portanto o livro que se chama Tu e Eu, foi um livro, ou porque eu também estava numa época em que isto me bateu mais forte,
mas que eu senti o livro muito simples, muito direto e ao mesmo tempo a precisar de muito tempo para ler com muita calma, para entender bem todas estas vírgulas e todas estas nuances, que apesar de ser tão simples, precisei de tanto tempo para deixar isto entrar. Tu tens tido esse tipo de feedbacks? Qual é a tua percepção? Eu tenho tido feedbacks curiosos sobre este livro. Há pessoas que me escrevem e que me dão feedbacks curtos, mas muito bonitos, como do estilo, que me impactou muito. Eu, depois de ler este livro, percebi que na minha vida tem o antes e o depois de ler o Tu e Eu. Eu próprio, ao escrever este livro, o que é que eu fiz? Eu fui buscar os últimos 38 anos da minha vida. Porque isto é resultado de 38 anos da minha vida, é resultado de 30 anos de trabalho com espiritualidade na matéria e de, não 30, mas 27 anos a dar consultas a pessoas. E, portanto, é muito, muito concreto, é muito baseado na experiência que eu tive, na experiência que as pessoas que me procuravam tinham e nos tropeções que todos damos. Há uma coisa que é preciso dizer, porque haverá pessoas que nos estão a ouvir que nos vão dizer, ouve lá, mas parece quase inalcançável um relacionamento em que eu preciso primeiro de aprender a ser completo com a luz e a sombra antes de me projetar no outro, que também parece quase difícil ou impossível eu conseguir ter um relacionamento em que tenho a certeza que há amor, e então o que é que eu vou fazer? Não vou viver a paixão nem a admiração, ou é difícil eu viver um relacionamento em que me apercebi de que não temos o mesmo caminho de vida, e portanto voltei a relembrar os 3 critérios. Cuidado, a vida faz-se vivendo, e portanto não vamos agora fazer a vivência dos relacionamentos by the book, pelo compêndio. Sim, eu não posso esperar que esteja portanto, equilibrado para depois poder procurar um relacionamento, não é? Eu tenho que, se o relacionamento aparece na minha vida, eu tenho que o viver. Claramente, e por isso a chave disto tudo está na autoobservação e na autoconsciência. Mais uma vez. Eu não vou viver tipo, sei lá, tipo... como é que se chama? Tipo asceta que vive sozinho no mato, sem relacionamentos com ninguém, ou tipo monge, ou tipo padre, só porque eu não acerto nos relacionamentos certos. Não, os relacionamentos aprendem-se vivendo, não é ficando aquém, e portanto não é deixando de ter relacionamentos, é em primeiro lugar, amando os relacionamentos que temos. E amando os relacionamentos que temos é aceitando que eu não soube fazer melhor até agora. E, portanto, a primeira coisa que é necessária quando eu tenho autoobservação e autoconsciência é ser complacente comigo, mostrar compaixão comigo, mostrar entendimento comigo, compreensão e perceber, eu até agora não sabia fazer melhor. Mas não é por isso que agora me vou fechar numa redoma e vou deixar de ter relacionamentos. Não faz sentido. Vou tê-los de uma maneira muito mais atenta, com muito mais observação e muito mais autoconsciência. E uma quarta coisa, com uma comunicação totalmente transparente com o outro. Isto é chave. Porque eu posso estar num relacionamento em que as coisas não estão a funcionar muito bem. Se há amor, tem de haver verdade. E a verdade implica comunicação total com o outro. Não me estou a sentir bem nesta situação, não gostei disto, não gosto daquilo, não me sinto bem a ser aquele que vem preencher o teu objetivo, parece-me que não temos caminhos comuns. Precisamos mesmo de nos tornar verdadeiros. O que é que faz a maior parte das pessoas? As pessoas, quando se apercebem de que o relacionamento não funciona, ou splitam e vão-se embora, fuga, ou atacam e fazem guerra. E nos 2 casos não há autoobservação, não há autoconsciência, não há amor. Ou vestem uma carapaça para se protegerem e deixam aquilo andar sempre com ajustes. Porque eu lembro de falta de transparência. Eu lembro de já uma vez ter acontecido, estávamos a falar destes temas, e de haver um amigo nosso que dizia, essa coisa de ser transparente com o outro, não sei se vai correr bem. Porque se eu chego lá a casa e vou ser transparente e verdadeiro com aquilo que eu penso, acho que a coisa vai correr mal.
Já está. Já está. Primeiro, já não segue o seu caminho. Segundo, já não é verdadeiro. Terceiro, não se ama a si próprio o suficiente. Quarto, não usa mesmo a autoobservação e a autoconsciência, ele dissimula-se, ele esconde-se. Agora, qual é a consequência disto tudo, Alexandre? E esta é a parte onde o gato vai à filhosa, é uma chatice. É que há imensos sintomas físicos no planeta que advêm deste tipo de relacionamentos. No livro Tu e Eu, há um capítulo em que eu falo de todos os sintomas que eu conheço que têm por causa relacionamentos. Relacionamentos mal vividos. E aí dói. E aí começa a doer e dói fortemente. Porque a pessoa, estando mesmo numa prisão, muitas vezes prefere manter aquele relacionamento que não funciona em detrimento do seu próprio corpo, por alguma crença que ela tem. E sempre que há crença não há verdade. Sempre que há crença não há amor. Onde há crença não há verdade nem amor. E, portanto, essas pessoas acabam por ter enormes sintomas. Porquê? Porque preferem agarrar-se a uma realidade que não existe, que é o casal que não tem alma, e vivem sem amor e sem verdade. Onde há crença, nunca há nem amor, nem verdade. Então, há outra questão aqui que é muito curiosa, que tem a ver com os filhos. E o relacionamento está diretamente ligado aos filhos, que é... Nós metemos na cabeça dos miúdos que os filhos são filhos do casal. São filhos do casal. E acabaram de ver aqui que o casal não existe. Os filhos são filhos deste e desta. E mais ninguém. São filhos deste e desta. Quer dizer o quê? Que se por acaso o relacionamento se dissolve, nada arrebentou e nada desapareceu a nível espiritual nem humano. Desde que o miúdo continua, a miúda, tanto faz, a criança continua a ter relacionamento com o pai e continua a ter o relacionamento com a mãe. Esses são essenciais. Só que na nossa sociedade, mais uma vez a crença e por isso a mentira e a falta de amor, criámos, coitadinhas das crianças porque os pais se separaram. E basicamente continuamos a, sei lá. E sabemos que quando os pais se separam, muitas crianças deixam de ter contacto com um dos pais. Normalmente é com o pai. E acham que a mãe é que fica a segurar as pontas todas. Mas o que mostra também que mesmo quando os pais estavam juntos, era a mãe que tratava de tudo da criança e que o pai nunca tinha criado nenhum vínculo com a criança, se calhar. Seja como for... Quando existe esse vínculo, a relação não se deteriora. Certo? Ou é um grande disparate? Não há nenhuma criança no planeta, que aceite conscientemente a responsabilidade de que os pais continuem juntos por causa delas. E há imensa gente que vem dizer nós continuamos juntos por causa das crianças. E quando chegas a ouvir as crianças mais velhas, com 17, 18, 19 anos, dizem eles nunca se entenderam, eu não percebo porque é que eles não se separam, é um horror viver no meio deles. E o extraordinário é que fazem-no por nós, mas eu não pedi nada e eu não quero essa responsabilidade para cima de mim. Claro. Nenhuma criança quer essa responsabilidade para cima de si. Então, temos imensas crianças completamente traumatizadas porque os relacionamentos dos pais que nunca funcionaram os botaram para cima deles e eles criaram enormes traumas porque eles sentem-se responsáveis porque os pais não se separaram por causa deles. Mas nenhum deles escolheu isso. Quem é que criou isto? A cultura. Esta cultura, sei lá, eu não quero pôr adjetivos, mas esta cultura que não funciona e que é completamente distinta do que é a espiritualidade. Claro. Nenhum espírito aceita ser aprisionado. Todo o espírito é livre. E na nossa cultura, o relacionamento é uma prisão para quase toda a gente. Como pode ser espiritual? Claro. Não funciona. Luís, temos aqui várias pessoas a seguir-nos, várias pessoas já a cumprimentar-te, desde a Raquel, à Margarida, à Inês, à Diana, à Catarina, à Cristina, portanto, várias pessoas aqui que enviam saudações.
E eu queria dizer a quem nos está a ouvir que há espaço aqui, se vocês tiverem alguma questão. Nós daqui a uns minutos, se calhar breves, terminamos esta conversa, porque já vai em 40 minutos. Já vai em 40 minutos, e por isso daqui a pouco terminamos a conversa, mas há espaço para, se alguém tiver alguma questão, deixa aqui nas mensagens, que eu posso ler para o Luís essa questão. Portanto, se alguém estiver interessado em fazer alguma pergunta, será muito bem-vinda à pergunta. Se não, depois também nas mensagens tentamos responder mais tarde. Mas se for neste momento, será respondida na hora. E, entretanto, Luís, para começarmos a fechar, o que é que tu recomendarias, ou o que é que tu tens como mensagem para quem nos está a ouvir? Eu já dei muitas mensagens durante aqui esses 4 pilares já foram fantásticos. Primeiro, nunca pôr em causa o caminho individual de cada um. Segundo, o existir um caminho em comum, ou existir um foco que seja comum, que no fundo o que cria a ligação. Terceiro, o amar, o estar em movimento, o colocar em movimento, o ter a ação, o fazer viver a relação através do amor. E o quarto, a comunicação, que é extremamente importante para a questão. Penso que consegui resumir aqui os 4 pilares, não é? Sim. Juntando um que é um apêndice do outro, que é esta necessidade de eu aprender a ser completo por mim e não precisar que o outro me complete. Sim. Eu quando falei em ter o seu próprio caminho era mais ou menos isso, não estar a criar dependências do outro. Houve esta imagem, tu há bocado perguntaste-me o que era um relacionamento ideal, um relacionamento saudável. Sim. Esta imagem é linda. Eu sou alguém que entra num relacionamento com outra pessoa. E o que é que eu vou fazer a esse relacionamento? Eu vou aportar luz, vou trazer luz. Eu já tenho luz dentro de mim porque eu vivo a minha luz e a minha sombra, e eu vivo a autoobservação, a autoconsciência e a espiritualidade no dia-a-dia, a minha ligação ao espírito. Eu já estou cheio de luz. Se eu me encontro com o outro, não é para lhe sorver a sua luz, é para lhe dar mais luz. E o outro se encontrar comigo, e se o fizer porque em conjunto ele também dá mais luz, ele ganha mais luz no relacionamento, então o que é que temos? Temos 2 pessoas que já são luz, que vão atrair mais luz quando estão juntas. Esse é um relacionamento em que os 2 crescemos, nenhum dos 2 está dependente do outro, e se eu acabar por não estar junto com aquela pessoa, eu não fico às escuras, eu continuo com luz. Porque tenho a minha estou com ela, ainda consigo projetar mais luz. Mas eu, quando ela desaparece, eu não fico sem luz, eu não fico apagado. Exato. Este é o princípio dos relacionamentos saudáveis. Exato. Que é o que acontece quando juntas 2 velas. Cada uma tem a sua própria luz. Portanto, elas separadas já têm a luz, mas quando juntas passam a ter o equivalente a 2 velas, não é? E é engraçado porque essa imagem eu estava a ouvir e a pensar, e nos relacionamentos que não funciona, muitas vezes uma das pessoas opta por apagar a sua luz com medo de magoar o outro, ou com medo que o outro fique ofuscado, ou com medo de ficar tudo muito controlado, que é o que não se quer. Que é a pessoa que não se ama, é a pessoa que, afinal de contas, só vive para agradar, para ser aprovada, para que o outro goste dela. É uma pessoa que não vive, ela submete-se. E anula-se. Anula-se e submete-se. Claro. E é um exemplo que muitos de nós temos e que é dado, infelizmente, por uma quantidade de pessoas na nossa sociedade em que é muito melhor anular-se para manter o casamento. Exatamente. Do que viver livre e no seu poder pessoal total. É por aí mesmo. Luís, tu tens um curso que se chama Escola da Espiritualidade na Matéria. É um fim de semana por cada mês. Tens nível 1 e nível 2. Algum desses temas do nível 1, que são os que estão abertos ao público, fala ou enfoca sobre os relacionamentos, que seja assim o tema mais forte. Alguém que esteja a precisar de ajuda sobre relacionamentos e que não possa fazer a escola toda, há algum fim de semana que seja mais indicado ou que possa ajudar com ferramentas neste processo? Há um fim de semana em que eu abordo estes temas longamente, que é o terceiro fim de semana do nível 2. E, portanto, é preciso ter feito os 9 fins de semana do primeiro ano e os 2 primeiros fins de semana do segundo ano para chegar lá. Fazer primeiro o primeiro ano para chegar lá. Aquilo que eu recomendo e foi por isso que eu escrevi o livro, é ler o Tu e Eu. É ler o Tu e Eu é muito completo.
Agora, é preciso alguma coragem para ler o Tu e Eu, porque há muita crença que vai precisar desabar e mesmo desabar, Sim, uma desmoronar. das coisas que eu senti quando li o livro foi exatamente isso, que é, eu não vou olhar para este tema com os mesmos olhos. Abriram-se aqui portas, abriram-se aqui torneiras para uma maior autoconsciência e não é fácil, e principalmente para quem está a viver relacionamentos que possam não ser muito saudáveis, o livro pode abanar de uma forma bastante forte a estrutura da pessoa. Sabes que é muito interessante, uma das coisas que eu acho graça é participar em casamentos. Eu não tenho grande paciência para casamentos, sobretudo para o ato religioso dos casamentos, mas acho graça olhar para os pombinhos. Uhum. E em muitos casos percebes logo o que vai acontecer. Tu percebes logo como é que eles estão a casar. E se eles casam com um objetivo, e portanto que o outro já impende sobre ele a responsabilidade de preencher uma função, ou se há ali amor. É muito curioso de ver e observar. Claro que, como eu disse, não vamos deixar de viver os relacionamentos por causa disso. Mas também não vamos deixar de usar a observação e a constatação e a consciência para olharmos e percebermos, até para vermos se nós não caímos no mesmo esparrela em que os outros caem. Muito bem. Luís, olha, temos aqui, continuamos a ter pessoas a felicitar e a agradecer esta nossa conversa. Temos também a Marília que conta uma história dos pais dela, em que diz que os pais iam fazer 50 anos de casados, entretanto a mãe partiu em janeiro, mas o pai festejou na mesma aos 50 anos de casado, dizendo que a mãe teria gostado da festa, teria gostado de estar na festa. Portanto, temos aqui também um exemplo engraçado. Tu tens algum comentário a colocar aqui? Não, eu não conheço a história. A Marília, sei quem é a Marília, se é a Marília que eu conheço. Marília Carneiro. Sim, agora, eu nunca me lembro dos apelidos. Conheço os nomes todos, nunca sei os apelidos. E, portanto, quando são vários apelidos, eu nunca sei de quem estou a falar. Mas se for a Marília que eu conheço, a história é lindíssima. O senhor provavelmente tinha muito amor pela senhora e resolveu ele fazer isso. Fantástico. Eu não vou julgar. Longe de mim agora querer julgar seja quem for. Aquilo que eu trabalho são os princípios dos relacionamentos, tal como eu descobri que eles poderiam funcionar. Agora não vou julgar ninguém, muito menos esse senhor, que acho que fez uma história lindíssima. Temos também a Helena que diz: o livro foi uma grande lufada de ar fresco. Ou seja, abriram-se muitas janelas. Muito bem. Luís, muito obrigado por este bocadinho e obrigado a todos também que tiveram aqui a ouvir-nos e a partilhar este momento connosco. Este vídeo vai ficar gravado e vai estar disponível no meu site ou no meu YouTube e, portanto, depois também é fácil consultarem mais tarde. Ele também fica sempre no arquivo do Feng Shui Integrativo by Alexandre Gama do Facebook. Portanto, é fácil depois voltarem a vê-lo ou a revê-lo, ou até poder enviar a alguém que seja dos vossos contactos e que vocês sintam que faz sentido partilhar. Mais uma vez, muito obrigado, Luís, por este bocadinho. Obrigado, Alexandre. E eu deixo aqui então a recomendação, Tu e Eu, a fusão de dois seres. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima.